pegar seu livro aí de português, tá bom? Nós vamos começar aqui com o conteúdo de concordância verbal. Aí no seu livro, né, na página 42, são algumas atividades que a gente vai retomar por conta aí desse tema, concordância verbal. Nós precisamos ver que o verbo, ele tem que concordar com o sujeito, que na verdade pode ser um substantivo ou pode ser um pronome, tá bom? Então a gente precisa observar isso aqui. Então aqui na página 42 tá assim, ó. Leia o título e a linha fina de uma notícia e observe as formas verbais em destaque. Então, o título vai ser esse aqui, né? Como vocês podem ver aí, ó, eu vou até aumentar ele e vou colocar ele numa cor, né, um pouco mais destacada, como vermelho, certo? E aí, a linha fina vai ficar embaixo, né, com uma letrinha bem menorzinha, né? Que qual é a linha fina? A linha fina é esse aqui, ó. É, cientistas, o quê? Cientistas chineses cultivaram cultivar. primeira planta na Lua. Você já tinha ouvido essa notícia? Não. Caramba! Abrigada dentro de mini estufa. Primeira planta na Lua. Abrigada dentro de uma estufa. Broto de algodão. E será que na Lua tem clima para isso? Broto de algodão não resiste. Resiste às condições lunares. E morre. E morreu. E morreu. Parece. Pronto. Então, ó, a gente tem aqui agora uma notícia e a gente tem agora uma linha fina, tá bom? Gente, observe aqui comigo. Quando a gente está falando de concordância verbal, é muito interessante, muito importante que a gente encontre o verbo, né? Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho essa letrinha, que tudo bem que ela é uma linha fina, mas ela não precisa ser tão fina assim, né? Ela só precisa dar... Tinha uma notícia. Diga. Meu computador não tá como? Não entendi. Meu computador não tinha morrido? Sim. Agora tá no hospital. Ah, então daqui a pouco ele tá bom. Né? Tudo bem. Daqui a pouco eu chego com o médico com o computador. Então, vamos continuar aqui, tá bom? Ó, a gente vai observar aqui agora. Primeira coisa que a gente tem que ver aqui, a gente tem que ver o título. O título é esse em vermelho grandão aqui, tá? Que tá no seu livro. Nasce a primeira planta em solo lunar após a chegada de sonda do lado oculto da Lua, tá? Primeiro vamos explicar para vocês o que é o título, o que é a linha fina. O título, ele sempre vai ser aquela inscrição, né? Aquela frase que ela vai ter maior destaque na notícia, né? Então, ela vai sempre ser colocada com uma letra maior, com uma cor mais chamativa. A linha fina é como se fosse um subtítulo. Ele vai sempre ser colocado embaixo, né? Da notícia principal. Só que o importante que vocês percebam são as formas verbais, tá? Sempre na notícia e sempre na linha fina, as formas verbais, elas vão estar, de uma certa maneira, chamando a atenção do leitor para uma situação que acaba de acontecer no momento, tá? Então, por exemplo, ó, nasce. Nasce é uma forma verbal, né, de algo que está acontecendo agora, né? Uma forma, sempre as formas verbais, elas vão ser colocadas no presente, dentro de uma notícia, tá? Dentro da notícia, você nunca vai encontrar de uma maneira assim, por mais que já tenha acontecido há algum tempo, né? Por exemplo, a primeira planta em solo lunar, ela já deve ter nascido há bastante tempo, né?
Só que eles vão colocar no tempo verbal presente para chamar a sua atenção, para que você compreenda que é algo fresquinho, que é algo que acabou de acontecer, para que você tenha interesse em ler a notícia. Eu não quero ler uma notícia que aconteceu lá em 1800 e lá vai pedra, né? Então, se eles colocam esse tipo de variação verbal, atrai a atenção do leitor para que você compreenda que é algo recente, né? Então, nasce a primeira planta em solo lunar após a chegada de sonda no lado oculto da Lua. Ó, chegada, né? Também é uma situação que chama a nossa atenção, né? Olha aqui, ó. Cientistas chineses cultivaram a primeira planta na Lua, abrigada dentro de uma estufa. Broto de algodão não resiste às condições lunares e morre. Ó, resiste, tá vendo? São verbos que, se a gente for analisar na questão aqui da frase, a gente fala como se fosse algo recente, recém-acontecido, mas é uma coisa que já aconteceu já há bastante tempo, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, diga. Então foi assim, a planta nasceu, passou um tempo e depois morreu. O broto de algodão, na verdade, ele não resistiu, né? Ele deve ter nascido, ele acabou não resistindo, ele morreu. Por causa das condições lunares, né? Nós sabemos que lá a gravidade é diferente daqui, lá não vai ter oxigênio, né? São condições, assim, realmente importantes para a sobrevivência de uma planta, né? Oxigênio, água, né? Oxigênio, água, calor, nutrientes. A gente precisa de muita coisa, né? De luz para que ela possa sobreviver, né? Agora diga para mim uma coisa. Na letra A da sua página 42, tá dizendo assim, ó. Use o sublinhado, né? Use o sublinhado duplo, ou seja, duas linhazinhas, né? Use o sublinhado duplo para você identificar os sujeitos do verbo destacado, né? Os sujeitos são as pessoas, né? Que são observadas aí nas frases, tá bom? Primeiro, eu preciso que vocês me digam aqui, ó, na notícia, né? Quem é o sujeito? Ó, nasce a primeira planta em solo lunar após a chegada de sonda no lado oculto da Lua. De quem que está sendo falado, né? Quem é que está sendo falado aqui nessa frase? A planta? A planta, ok. Mas a planta é qualquer planta? Não. A planta... algodão. Não. Aqui no título não está falando se é algodão ou se não é. Eu quero que você foque na planta. Foca na planta. Né? A primeira planta. Isso. Então, primeira a planta. planta nasceu na Lua. Primeira planta. Então, primeira planta vai ser o quê? Vai ser o meu sujeito. Então, eu vou colocar aqui, ó, um sublinhado. Tá certo? Aqui tem que ser um duplo sublinhado. Agora, como que eu vou fazer isso? Deixa eu ver aqui. Eu vou inserir aqui um duplo sublinhado. Vamos lá ver. Um duplo sublinhado, né? Isso mesmo. Vamos lá. Eu vou sublinhar aqui, ó. Vou sublinhar assim. Deixa eu ver se eu deixo esse entorno aqui um pouco mais forte. Pronto. Aí eu vou fazer assim. Pronto. Um duplo sublinhado. Assim, tá bom? Ó, certo? Você vai sublinhar com um duplo sublinhado, como o exercício está pedindo. Então, aqui, ó, na notícia, primeira planta, né? Vai ser, então, o meu sujeito. Por que que é o meu sujeito? O meu sujeito, ele é o assunto da minha frase, nesse sentido aqui. E eu tenho o núcleo do sujeito também. Eu sei que o sujeito é primeira planta. Mas dentre essas duas palavras, qual é a mais importante? Primeira ou planta? Planta. Pronto. Então, planta será o núcleo do meu sujeito, certo? É o meu agente, tá? É ele que está agindo, no caso, a planta, certo? Então, primeira planta é o meu sujeito, mas planta vai ser o núcleo do meu sujeito, ou seja, a parte mais importante do meu sujeito. Agora, aqui embaixo também tem. Aqui a gente também tem. Vamos observar de quem que é essa frase aqui, ó, da linha fina, de quem que ela está falando. Ó, cientistas chineses cultivaram a primeira planta na Lua, abrigada dentro de uma estufa, e broto de algodão não resiste às condições lunares e morre.
Gente, de quem que está falando essa frase aqui? A primeira planta que nasceu na lua, depois logo não. Mas quem é que está agindo aqui nessa frase? Aqui a São planta, abuso. aqui a planta já não está mais agindo. Aqui quem está agindo são outras pessoas. Quem é o sujeito? Isso, cientistas chineses. Muito bem, porque é deles que está sendo falado, né? Então a gente vem aqui, ó, e a gente grifa, né, com um sublinhado duplo também. Tá? Sublinhado duplo é você passar 2 riscos embaixo. Todo mundo entendeu isso aqui? Ó, então você vai fazer assim, ó, você vai colocar um sublinhado duplo, porque cientistas chineses, ó, aqui eles são os sujeitos. Por que que ele é o sujeito dessa frase? Porque está dizendo que são eles que cultivaram, né? Então eles é que agiram. Então quando a gente chama sujeito, a gente está falando sobre o agente da oração, né? Agora que a gente já descobriu quem são os sujeitos das 2 orações, agora a gente precisa saber as formas verbais, né? Eu preciso descobrir o verbo. Quem é o verbo nessa frase vermelha aqui, ó? Nasce a primeira planta em solo lunar após a chegada de sonda no lado oculto da lua. O verbo é aquela palavra que vai dar ação, que vai movimentar a oração. Qual é a palavra que tem aqui que é o verbo? Nasce. Isso, nasce. Aqui, ó, nasce é o verbo, do verbo nascer. Então aqui nós vamos colocar um risco só, tá? Nós vamos sublinhar uma única vez, tá? Já está sublinhado no livro. Oi? Já estava sublinhado no livro. Ah, já tá sublinhado no livro. Então você já sabe qual que é nessa oração aqui embaixo, né? Nessa oração aqui embaixo, qual que é o verbo? Cultivaram. Cultivaram. Muito bem. Já que o livro já está apontando, então a gente já vai aproveitar. Então, cultivaram. Então, agora eu já sei que nasce é a forma verbal da primeira oração e cultivaram é a forma verbal da segunda oração. A letra B está pedindo para a gente fazer uma seta ligando o sujeito ao verbo, né? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui uma seta, vou pegar essa daqui, tá? Deixa eu ver se funciona aqui. Será que vai funcionar a minha seta? Vai funcionar. Aqui, pronto. Eu vou ligar, vou fazer isso aqui, ó. Eu vou ligar. Tem que ser ao contrário. O meu verbo com o meu sujeito. Então, é assim, ó. Primeira planta é o meu sujeito e nasce é o meu verbo, certo? Então, eu fiz aqui uma seta ligando. E aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar cientistas chineses, certo? E vou conectar com o verbo cultivaram, certo? Então, tá aqui, ó. A gente vai fazer desse jeito, tá bom? Todo mundo tá conseguindo ver direitinho? Sim. Pronto, então tá aqui, ó. Primeira planta, nasce. Nasce é a forma verbal e primeira planta é o sujeito da minha oração. Ele é o sujeito agente. Agora, observe como que se concorda. Primeira planta, nasce. E se eu colocasse assim, ó, primeira planta, nascem, daria certo? Não. Se eu colocasse assim, ó, nascem a primeira planta, não concorda, né? Não fica legal. Então, isso chama-se concordância verbal. Você vai concordar o verbo com a ação do verbo, certo? Assim que você começa a entender como que as duas formas, elas têm que se concordar, você vai perceber que a própria fala, né? A própria forma como elas estão sendo colocadas, elas vão dar para você um certo conforto, né? Quando você observar ali, na hora de escrever, na hora de fazer a escrita, você vai perceber que ela vai te dar um certo conforto. E vai se tornar também desconfortável quando você for perceber que alguma coisa está fora do normal, né? Então, vamos lá. Continuando aqui. Na segunda oração, que é a linha fina, a gente também percebe essa mesma concordância. Ó, cientistas chineses
cultivaram, né? E se eu colocasse assim, ó, cientistas chineses cultivou, né? Dá certo? Ó, Não. cientistas chineses cultivou a primeira planta? Não, tá errado, Não. né? Tem que ser cultivaram. Por quê? Porque eu estou falando de cientistas. Cientistas é plural, então a forma verbal também tem que estar no plural. Aqui, ó, primeira planta está no singular, então a forma verbal também está no singular. Me diz uma coisa, se eu pudesse trocar o agente primeira planta para um pronome, que pronome eu poderia colocar aqui? Uma vez que os pronomes que a gente tem utilizado, né? Eles são assim, ó. Eu, tu, ele, ou ela, né? Nós, vós e eles, ou elas também, né? Deixa eu ampliar para você poder ver melhor. Esses são os pronomes aqui, ó. Eu, tu, ele, nós, vós e eles, tá? Aqui pode ser ele ou opa, vai pro seu lugar, rapaz. Ele ou ela, tá bom? E aqui pode ser eles ou elas, tá bom? A gente sabe que a gente tem os pronomes. Aqui são todos do caso reto, tá? Porque existem vários outros pronomes que a gente vai estudar, né, ao longo do nosso ano, mas aqui são todos pronomes do caso reto. A gente sabe que esses pronomes aqui, ó, que eu vou grifar de azul, eles são pronomes do singular. Então, aqui eu vou colocar, ó, singular, para você saber o que está de azul é singular. E a gente também sabe que esses pronomes aqui que eu vou colocar em vermelho, eles são pronomes no plural, tá? Então, eu vou colocar aqui para você saber que o vermelho é no plural, tá? Então, ó, a gente tem a primeira pessoa do singular, que é eu, a segunda é tu, a terceira é ele ou ela. Aqui no plural, a gente tem a primeira pessoa do plural, nós, segunda pessoa do plural, vós, terceira pessoa do plural, eles ou elas. Nessa frase aqui, ó, nasce a primeira planta. Se eu fosse trocar primeira planta, qual desses pronomes eu poderia utilizar? Cri, cri, cri. Ó, se eu fosse trocar aqui, ó, nasce primeira planta. Se eu fosse trocar, eu poderia colocar assim, por exemplo, ó, nasce eu em solo lunar? Não. Nasce tu em solo lunar? Não. Nasce ela em solo lunar, por exemplo? Sim. Né? Ela Sim. nasce, né? A primeira planta, ela nasce em solo lunar. Então, aqui, a gente poderia utilizar a forma singular, ela. E aqui, ó, cientistas chineses cultivaram. Cientistas chineses é plural. Então, a gente poderia colocar nós. Nós cultivaram? Não, ele. Eles, muito bem. Então, a forma verbal aqui seria eles, né? Então, você percebe que eu posso trocar o agente, né, da oração por um pronome? Isso também tem a ver com concordância, tá bom? Aqui. Peraí, deixa eu abrir aqui que hoje o computador tá daquele jeito, viu, gente? Vocês estão vendo aí, né? Hoje ele tá daquele jeito. Então tá aqui, ó. Aqui a gente tem o livro de vocês, a página 42, tá vendo? E nós fizemos exatamente como a sugestão nos foi proposta. Então tá aqui, ó. O nasce, né, já está grifado no teu livro e a palavra cultivaram também. Então a gente grifou com um duplo sublinhado primeira planta e também cientistas chineses e fizemos aí a ligação, né, das duas formas verbais com o seu verbo, a sua forma verbal com o seu sujeito agente. Aqui na primeira, nós já fizemos, né, a letra A e a letra B, agora a letra C que nós vamos fazer agora. É possível dizer que o sujeito adota sempre uma mesma posição em relação ao verbo, né? Será que o sujeito, ele sempre vai ter uma mesma posição em relação ao verbo? Será que o sujeito, ele sempre vai estar no mesmo lugar? Por exemplo,
Aqui nessa frase, o que a gente percebeu? Que o sujeito, ele veio depois do verbo, não é isso? Ó? Nasce é primeiro, ó, nasce primeira planta, certo? Então, o sujeito veio depois do verbo. Já aqui, nessa segunda oração, o que a gente percebeu? Que o sujeito veio antes do verbo. Percebe que as setinhas estão em sentido diferente? Então, a pergunta que essa letra C está dizendo é se é possível dizer que o sujeito sempre vai ficar na mesma posição. Ele sempre vai ficar no começo ou no meio da oração. E como a gente está observando aqui, a gente sabe que não. O sujeito ele pode estar tanto antes do verbo, como aqui na linha fina, ou ele também pode estar depois do verbo. Não tem problema, tá? Então, o que você vai registrar aí na letra C? Você vai registrar isso aqui, ó. Que o sujeito, ele pode estar antes ou depois do verbo. Quando ele está antes do verbo, a gente diz que o sujeito ele está anteposto. Quando ele está depois do verbo, a gente diz que ele está, proposto. Tá errado isso aqui? Pós-posto, aliás. É pós-posto. Nossa, mas está sem acento. Será que está certo isso? Depois que teve aí a reformulação da língua portuguesa, muitas palavras mudaram. E aí a gente ainda está se acostumando com elas ainda, né? Mas é isso. Quando ele está antes do verbo, ele é anteposto ao verbo. Quando ele está depois do verbo, ele está pós-posto ao verbo, tá bom? Então, registrem aí as suas confirmações de resposta, tá bom? Que a gente vai continuar aqui em direção à página 43, ok? Todo mundo tá conseguindo ver bem direitinho? Uhum. Pronto. Quem tá conseguindo ver bem direitinho aqui a resposta? Eu. Beleza. Beleza, belezinha. Tia, eu terminei. Eu tô porque eu aumentei a tela. Isso, muito bem. Aumenta a tela. Isso mesmo. Tia, eu já terminei. Beleza. Espera aqui. Tia, eu terminei. Beleza. Vamos deixar todo mundo terminar, tá bom? Rápido, Matheus. Socorro. Bruno. Ó, o Rui tá chamando aqui, hein? Terminei, tia. Vou esperar os outros. Tá bom. Não. Não. Ai. Não. O Rui tá chamando. Foi, sua irmã. Mas me batendo com a mulher da nome. Não pode. Ô, mãe, tá me batendo com a mulher da nome. Pronto, a gente pode passar? Pode continuar? Não? Pode. Vou beber uma aguinha enquanto isso. Se refresca. Praça Hydration. Praça Hydration. Pra hidratation. Acho que explica um negócio. Sim. Terminei. Eu tava mexendo aqui no colo. Eu peguei agora, passei na minha mão, ela virou uma massinha. Eu vou comer leite, mas eu voei. Eu passei marca-texto em cima, né? Mas, ó, lembrando, era marca-texto laranja. Só que a massinha ficou azul não, rosa. Substituiu laranja. Tia, eu já fiz a questão 2 da página 43. Pronto. Bem facinho. Aqui, ó, na página 42, a gente ainda tem aqui, ó, uma orientação trazida pelo livro, tá? Então, você já entendeu, então, que o verbo, ele sempre tem que concordar com o sujeito, né? Mas você também já percebeu que o sujeito, ele pode estar antes ou depois do verbo. Então, o sujeito nem sempre ele vai ter uma mesma postura na frase. Isso é importante vocês sempre se preocuparem em prestar atenção. Ó, nessa frase aqui, ó, a lua está linda hoje, a lua é o sujeito,
certo? A palavra lua é o núcleo do sujeito. Está é o verbo. Então, aqui, ó, a lua está linda hoje, o verbo apareceu depois do sujeito. Aqui embaixo, você vê a mesma variação da frase acima, só que agora você está vendo o sujeito depois, ó. Está linda a lua hoje, né? O verbo está ainda é o mesmo, a lua é o sujeito da mesma forma, só que agora você vê ele depois do verbo. Então, não fiquem preocupados em achar que o sujeito, obrigatoriamente, ele tem que vir no começo da frase. Isso nem sempre vai acontecer, tá? Às vezes, o sujeito, ele não vem no começo da frase, às vezes o sujeito, ele vem depois do verbo, tá? Então, fique bem atento sobre isso, tá bom? Na página 43, agora, a gente vai fazer uma relação aí das colunas, tá bom? Tá assim, ó. Relaciona as colunas de acordo com a primeira, considerando as correspondências adequadas, né? Então, ó, você tem aqui na letra A palavra, aliás, o sujeito, as baleias, e você tem na letra B o sujeito a baleia. As baleias você tem no singular, aliás, no plural, e a baleia você tem no singular, tá? Dá uma olhadinha aí nas frases que estão aí, vocês vão colocar a letra A e a letra B na onde vocês acharem correto. E daqui a pouco a gente faz a correção, tá bom? Faz aí vocês, é só colocar a letra A e a letra B nos quadradinhos, tá? Que estão aparecendo aí no exercício 2, tá bom? Aí quando todo mundo terminar, a gente corrige, tá bom? Lê a frase com bastante cuidado para ver onde é que vai entrar aí a baleia ou as baleias, tá bom? Todo mundo já respondeu? Pera, tio. Mãe, Vem aqui, mamãe, vem. O que você tem? Você tá tão Ô, tristinho. tio. Hein? Ô, tio. Oi. Quer dar um dos seus cachorros pra mim? Hã? Quer dar um dos seus cachorros pra mim? O nome dos meus cachorros? Aham. Minhas cachorras, né? Que eu só tenho cachorra fêmea. Vem cá, amor, vem aqui. Elas são Zoe, Alva, Estrela e Polly. sim, Polly. tia, Vem aqui, Polly. O que você Tia. tem, Polly? Você tá triste, meu amor. O que você tem, amor? Terminei. Você tá Ô, tia. triste? Oi. eu já fiz o cardápio, eu vou te mandar, tá? Tá bom. Hoje eu vou fazer cardápio do meu restaurante de pizza. La Bella Pizza. Só falta fazer o pré-natal agora. Pronto. Todo mundo já respondeu aqui exercício 2, vamos corrigir? É. Você tem, fala pra mim o que você tá sentindo. Pronto, tio. Agora pode ir. Posso fazer a correção? Uhum. Então nós vamos corrigir agora, tá? Ó, aqui os exercícios são esses aqui, ó. As baleias estão no plural, certo? Sempre elas vão estar posicionadas com a letra A. E a baleia com a letra B, tá? Então, ó, aqui a primeira vai ser B, ó. A baleia é grande como um carro popular. Aqui na segunda vai ser as baleias. As baleias dormem cerca de 2h30. Aqui na terceira vai ser a baleia nada lentamente. Aqui na quarta, ó, as baleias nascem primeiro com a cauda.
Aqui na quinta, as baleias migram para a costa. E na sexta, as baleias vieram em número reduzido. Por que que você conseguiu acertar? Por que que você conseguiu identificar as respostas? Por causa da concordância verbal, certo? Você observou que as baleias é plural e que, portanto, só vai dar certo quando você tiver ali um verbo que combine com o sujeito, tá? Então, sempre isso vai acontecer. O sujeito, ele sempre vai concordar com a forma verbal, tá? Teve alguém aqui que errou alguma coisinha? Todo mundo acertou, né? Não é muito difícil, né? Isso. Se você prestar atenção, ó, aqui, ó, a forma verbal é: quem é? A baleia, né? Dormem. Quem dormem? As baleias dormem, né? Nada. Quem nada? A baleia nada. Então você vai sempre prestar atenção que o verbo ele vai ficar conectado com o sujeito da oração, tá bom? Na letra A, tá pedindo para você anotar as palavras presentes nas duas últimas colunas. E aqui tá pedindo para você fazer assim, ó. Quais palavras presentes nas duas últimas colunas você observou para realizar a atividade anterior? Que palavras que você olhou aqui, ó, nessas 6 frases, que você falou, opa, é aqui que cabe, né? Quais foram as palavras que vocês utilizaram para observar? Eu usei as baleias e a baleia. Não. Você não usou a baleia. Você usou essas aqui, ó, para você encontrar a resposta. Não foi? Você leu aqui, ó. Aqui, ó, nessa frase aqui, ó. A baleia é grande como um carro popular, né? Qual foi a palavra aqui que você usou para encaixar a baleia? É. E aqui, ó. As baleias dormem cerca de 2h30. Que palavra que você usou aqui para encaixar as baleias? Dormem, né? Dormem. E aqui, ó. A baleia nada lentamente. Que palavra você viu aqui, ó, que encaixou a baleia? Nada. E nada, muito bem. E aqui, ó. As baleias nascem primeiro com a cauda. Que palavra você utilizou aqui, ó, nessa frase para encaixar as baleias? Nascem, muito bem. Aqui na frase, as baleias migram para a costa. Que palavra que você usou aqui para encaixar as baleias? Migram. E aqui, ó, as baleias vieram em número reduzido. Que palavra que você viu aqui nessa frase que você encaixou as baleias? Vieram. Isso. Então, são essas as palavras que vocês vão escrever aqui. Dormem, nada, nascem, migram e vieram. Porque são todas as formas verbais, né? Então, as formas verbais denunciam para você e para mim quem é o sujeito da oração, tá bom? Agora, você também tem que me dizer uma coisa. Essas palavras que você anotou, elas são o que mesmo? A palavra dormem, nada, nascem, migram e vieram. Essas palavras são o que mesmo? Sujeito. É sujeito? Verbos. Aqui os sujeitos são as baleias ou a baleia, né? Então aqui são verbos. Por quê? O vem do verbo ser. Dormem vem do verbo dormir. Nada vem do verbo nadar. Nascem vem do verbo nascer. Migram vem do verbo migrar. E vieram vem do verbo vir. Certo? Então vocês vão anotar aqui, ó. Colocar um X em verbos. Tá? Essas aqui não são nem substantivos, nem pronomes, nem adjetivos. São verbos. Tá bom? Todo mundo está conseguindo anotar as respostas? Sim.
Beleza. Aqui o meu celular tá 9%. Eu esqueci de colocar pra carregar ontem. Voltei ultra economia de energia pra ver se dura um pouco. Vai dar certo. Não é economia de bateria? No meu tem. Tem economia de bateria, tem ultra economia de bateria. Muito bem, tem economia de bateria. Isso, velho. Dê pra mim uma panela. Isso, dê pra mim uma panela. Meu Deus do céu. Tá. Todo mundo conseguiu registrar as informações? Não. Quem dá falta? Eu. Pronto. Eu já terminei. Mas aqui não ficou difícil, não, né? Pra vocês entenderem o que que é verbo, o que que é sujeito. Tá fácil pra entender? Ah, tá, tia. Ai, meu Deus do céu, não chora. Meu filho tá já chorando. Não. Ela diz carregador. É o quê? Ela deixou o carregador na bicicleta e ficou chorando. Pode ir, tia. Pode ir. Quem tá copiando ainda? Ninguém. Pode ir, tio. Pode ir? Pronto, então a gente vai aqui para a parte inferior aqui, ó, do nosso livro, a letra C. Como você fez para relacionar as alternativas da primeira coluna com as da outra coluna? Como é que quando você fez aqui, ó, esse exercício da letra do número 2 aqui, ó, das letras A e B, como é que você fez para entender que as frases se encaixavam com a letra A ou que as frases se encaixavam com a letra B? Como é que você fez para relacionar essas duas colunas? Ô tia, eu tipo fiz assim, porque tem umas palavras no plural e também tem outras no singular. Talvez as palavras se concordavam. Muito bem. Então você percebe que não é somente o verbo que você tem que observar, né? Você não pode observar somente o verbo. Você tem que ver se eles se combinam, se eles se concordam também na questão da variação plural ou singular. Não é verdade? Ô tia, Então registra aí a maneira que você encontrou para relacionar as duas colunas, tá bom? eu posso botar o que eu disse? Oi? Eu posso botar o que eu disse para a senhora? Eu posso botar o que eu disse para a senhora? Pode. Pronto. Todo mundo já registrou sua própria resposta?
Então, aqui na letra C, ó, você pode registrar assim, ó, o que você fez para relacionar, né, as alternativas. Você pode ter olhado, né, aqui os sujeitos das frases, né, e para ligar com a outra coluna, você precisa perceber a questão da variação verbal e também se a questão do plural e do singular está combinando, tá? Então, a forma verbal deve combinar também com o sujeito e também com a sua variação plural ou singular, tá? A número 3 está assim, ó. Você vai reescrever esse trecho aqui embaixo, ó, essa frase aqui de baixo. Você vai reescrever mudando esse termo aqui, ó, que está sublinhado, né, do plural para o singular. Para que isso aconteça, você precisa não só mudar aqui, ó, essa variação aqui, esse sujeito, mas você vai ter que mudar os verbos para acompanhar a escrita correta aí na frase. Então, esse aqui é um ótimo desafio para você testar aí a concordância verbal, tá? Então, a frase é essa aqui, ó. As múmias encontradas nessas condições deverão ser mantidas sempre congeladas para que não se decomponham, porque foi a temperatura baixíssima que impediu a ação decompositora dos micro-organismos. Essa aqui é a frase. Você vai ter que reescrever a frase todinha, só que você vai mudar. Em vez de você escrever as múmias, você vai ter que escrever a múmia, tá bom? Você vai mudar de plural para o singular. E com essa mudança, todas as palavras que necessariamente precisarem de mudança, você também vai ter que mudar. Né? A forma verbal. Porque no plural a gente vai ter que botar no singular. singular. Reescreva o trecho alterando o termo destacado que está no plural para o singular. E aí você vai fazer as alterações necessárias, tá? Então eu vou dar um tempinho para vocês fazerem essa atividade, tá certo? Encontradas é uma palavra no plural? Encontradas está no plural. Enquanto vocês fazem esse exercício... Uma pergunta. Sim. A semana das provas que tem que clicar é nessa semana ou é na outra? Começa amanhã, Paulo. Amanhã? Amanhã pode ser mesmo, tia? Oi? Amanhã começa com o quê? Eu mandei um cronograma para vocês viram lá? Eu vi a Tia, parte. tia, eu também não sei qual é pra fazer. Tipo, aquela do texto que tem que fazer. A do texto, eu não sei como é não. Amanhã é religião e geografia. Tem que fazer. Ó, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vocês vão se concentrar nesse momento, agora, vocês vão se concentrar em fazer o exercício de português, tá bom? E quando a gente terminar o exercício de português, a gente torna a falar desse assunto das provas, tá bom? Por enquanto, a gente vai fazer a atividade de português e a gente, assim que terminar isso aqui, eu falo com vocês sobre as provas, tá bom?
PKXD, eu apaguei. Eu abaixei o PKXD, é muito bom. Ó, atualizei. Tá bom, esse jogo é besta. Ô tia, Oi. depois desse seminário vai ser as férias ou vai esperar os outros? Nós não temos mais férias, não, meu amor. Então depois desses seminários só vai ter aula? Sim, senhor. Como sempre, a gente tem aula até dezembro, lembra? Tia, A gente sempre essa tem aula aqui é até dezembro todos os anos. Na sua vida, você sempre tem aula até dezembro. Deve jogar Porto Velho. Tem. Ô tia, Oi? como é que você tem paciência? Como é que você consegue mandar os vídeos para cada pessoa, para cada aluno, se tem 25 alunos na sala? Mas faz parte, o trabalho tem que ser feito, né? Não tem 25, não. Ou tem? Tem sim. Pode ser. É não, João Guilherme, porque ela Oxe, manda no grupo. Aí depois é só entrar no TV e mandar o vídeo. E não é isso que eu tô falando. Oxe. Não demora, não. Eu acho que não demora muito, não. Não, eu tô falando, Douglas, que como é que a tia tem consegue colocar os vídeos em todas as prateleiras, todos os vídeos, na hora na hora de perguntar, tudo na mesma hora. É para que aqueles que não estão conseguindo entrar no Google Meet, eles não percam a aula, né? Aí eles podem acompanhar a aula no tempo real. Enquanto vocês estão fazendo exercício aqui, vocês podem acompanhar lá também, tá? E aí, todo mundo já reescreveu as frases? Não? Não. Ô tio, eu quero a Polly. Oi? Eu quero a cachorrinha Polly. A minha Polly? Aham. Não. A minha Polly eu não dou de jeito nenhum. Tá bom, tá aparecendo todos os. Então, só dá qual? Dou nenhuma. Ah, não. Não quero tanto cachorro. É, mas não dou não. Minhas bichinhas, deixa minhas bichinhas aqui. Por que eu tô usando esse telefone? Ah, porque é mesmo. Quem já terminou? Ninguém ainda? Não. Eu, tio, terminei. Terminou?
Isso não vai caber, não. Faz embaixo. Eu já fiz embaixo, não tem embaixo. Duas minhas fez caber, eu fiz embaixo, no ar. No ar. Ui, foi quase. Bem no finalzinho do livro. Eu terminei. Terminou? Mais alguém? Sim. Cri, cri, cru, cru. Oi. Oi. Ela tá conversando aqui com o Lucas Teotônio e do lado diz oi. Lucas tá o quê? O que, menino? Ô, Lucas, você tá bem? Tô, por quê? Sua voz tá meio estranha no início da chamada, tava meio... Caladão, né? Tava meio assim. Minha voz tá esquisita. Não, tá calado. É porque eu tô engrossando a voz, sabe? É que o Lucas tá virando homem. Oxi, ele é homem. Ou foi porque você acordou agora. Porque é que acorda agora eu fico com essa voz. Eu acordei faz tempo. Que eu tô aqui, eu tô falando, não tô não. Porque eu nem tô gripado. Quem já assistiu o filme Prestes? Nem tô gripado pra ficar rouco. Nem acordei agora. E nem sua voz tá grossa. Não, Bom dia. Lucas, você já assistiu o filme Estados Unidos? Como? Repete. Pode repetir? Pet, P-E-S-U-N-I-D-O-S. Eu já vi BTS. Ô tia, Oi. Diga. já comeu pipoca? O senhor já comeu o quê? Já comeu pipoca? O senhor já comeu pipoca? Aham. Pipoca. Já, De chocolate? já. De chocolate? Muito bom, gente. É muito bom. Não pode falar pipoca, tem que ser outro nome esquisito, porque o nome da minha cachorra é pipoca. É popoca. Popoca. Pipoca não é uma pipoca, é popoca. Vou fazer uma popoca. Pipoca com chocolate. Gente, eu vou lhe contar uma história. É assim, um homem adorava comer cuscuz. Aí ele comia cuscuz de manhã, ele comia cuscuz à tarde, ele comia cuscuz à noite, ele comia cuscuz de madrugada. Quando ele era pequeno, era mamadeira de cuscuz. Ele come cuscuz com recheio de cuscuz com salada de cuscuz e cuscuz com arroz de cuscuz. Cuscuz, já. E você viu isso no Whindersson? Não. Vamos fazer aqui a solução da questão? Vamos? Bora?
Vou mostrar para vocês aqui como que ficou a solução, tá bom? Ó. Ficou assim, ó. A múmia encontrada nessas condições deverá ser mantida sempre congelada para que não se decomponha, certo? Porque foi a temperatura baixíssima que impediu a ação de decompositores dos organismos. As palavras que nós alteramos aqui, ó, para que se encaixasse uma concordância verbal, foi as múmias, virou a múmia, né? Encontradas, ficou encontrada. Deverão, ficou deverá. Ser mantidas, ficou ser mantida. Sempre congeladas, ficou sempre congelada. Para que não se decomponham, ficou decomponha. Tá certo? Se você não acertou, corrige aqui, tá bom? Observa aí palavra por palavra para você observar aí bem direitinho a concordância verbal juntamente com a questão do plural e do singular, tá certo? Vai, tia, pode ir. Esse aqui é o último exercício. Ô, tia, depois dessa daí não pra geografia. Isso. Eba. Mas ela tá 57. Todo mundo tá corrigindo? Pronto, corrigi. Todo mundo que já corrigiu, por favor, mande para mim as fotos agora, tá bom? Da atividade de português, página 42 e 43, tá bom?